Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web, nossa aula de número 26 e a nossa última aula de JavaScript e também a última aula prática que a gente vai ter. Depois dessa aula, as aulas não vão ser mais gravadas, né? Eu vou trabalhar com o projeto de vocês, orientando o projeto do site de vocês, fazendo junto com vocês também. E essas aulas não serão gravadas e divulgadas para o público. Depois disso, a gente vai iniciar um novo projeto de curso, que é o desenvolvimento back-end com PHP e MySQL. Mas aí tem que ver quem vai ter interesse em continuar no curso, tá bom? Aí seria já, não é mais fundamentos de desenvolvimento web, já vamos para a parte um pouco mais avançada do desenvolvimento web. Bom, vamos relembrar o que foi passado na última aula. Rapidamente aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Bom, na última aula, a gente fez o nosso slideshow. O código é esse aqui, parece grande, viu? Tudo que você não estava na última aula, só que ele começou muito pequenininho e a gente foi melhorando esse nosso slideshow. O que ficou na última aula foi isso daqui. Tá? Nós criamos um vetor de imagens, onde tinham 3 imagens, um vetor de links, onde cada link correspondia a um dos banners que era exibido, e quando a pessoa estivesse vendo o banner, ela podia clicar no banner e ia para o link correspondente. Tinha um método aqui, uma função, que recebia e trocava os slides. O set interval, ele fazia a chamada desse troca slide de forma automática a cada 5 segundos. E a gente criou algumas variáveis para poder validar se é a pessoa que estava clicando para mudar o slide ou se era uma mudança de forma automática. Tá? Então a gente também fez essas ações aqui. E também criamos uma função para mudar de cor o botãozinho para saber qual é o ícone, o banner que está ativo. Tá? Se for o banner 0, o botãozinho do 0 vai ficar escuro. Se for o 1, vai ficar 1. Se for o 2, vai ficar o 2. São 3, né? Os vetores é posição 0, posição 1, posição 2. Vamos ver isso aqui funcionando só para exemplificar. Na parte de HTML só tem o quê? Os botões, uma div chamada de container para exibir tudo, né? Então, se eu fosse colocar no meu site esse slideshow, bastaria copiar essa div aqui para colocar, né, no lugar. É lógico que eu teria que colocar esses dois arquivos, o arquivo de função JavaScript do slideshow e o CSS correspondente, tá, ao slideshow também. Eu vou abrir esse aqui para vocês lembrarem aqui como é que isso estava funcionando. Está rodando aqui na index. Ó. Então é isso aqui, Duda. Ó. A cada 5 segundos ele vai mudar. Ó, mudou. Tá vendo que aqui passou para a bolinha 2. Vai mudar para o terceiro, ó, passou para a bolinha 3. A gente pegou banners na internet diferentes. Então cada um corresponde a uma cidade, porém, ó, quando eu passo o mouse em cima, ele está me levando para algum lugar. Ó. Aqui no cantinho de baixo dá para ver para onde ele vai. Então, olha lá, o Austin está indo para o Google, Brasília está indo para Globo.com, Dubai está indo para UOL.com.br. Então eu posso também clicar, ó, posso ir para Brasília, posso ir para Dubai, posso voltar para Brasília, voltei para Brasília e ele continua seguindo a partir dali, ó, para Dubai, tá vendo? Então fui para Brasília, cliquei, ele me jogou para o Globo, ó, Globo.com. Fui para Dubai, cliquei, ele me jogou para o UOL. Fui para Austin, cliquei, ele me jogou para o Google.
lógico, né? A ideia é quando você clicar em algum lugar aqui, ele te levar para algum lugar do seu site, alguma página do seu site que corresponde ao banner que está sendo apresentado, que pode ser uma dica, uma propaganda, qualquer coisa do tipo, uma área do seu site que a pessoa pode se interessar em acessar. Beleza? Então esse é o nosso slideshow que a gente finalizou na última aula. Na aula de hoje, a ideia é fazer um sorteador de notícias. Então, por exemplo, no meu site, às vezes eu não quero o slideshow, mas eu quero uma área que toda vez que a pessoa entrar, vai mostrar uma notícia diferente, ou uma dica diferente, ou um, uma palavra, uma frase motivacional diferente. Então a gente vai criar alguma coisa parecida aqui. Até abri o Google aqui e pesquisei aqui, ó, frases do dia. Então tem um monte de sites de frases aí que vocês podem pegar, né, para usar, ou no meu caso eu vou pegar para servir de exemplo para a gente, tá bom? Mas a gente primeiro vamos preparar o nosso ambiente lá para fazer essa funcionalidade nova. Primeira coisa, eu vou fechar tudo aqui, ó, e nós vamos criar do zero nossas páginas, tudo que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, vou criar uma página aqui na raiz, que vai ser, vamos chamar ela de notícias.html. A gente vai utilizar o HTML5. Já carregou aqui para a gente. Vamos chamar aqui o título dela, vamos mudar para notícias. E agora a gente vai criar aqui uma div, tá? A gente vai botar um ID. Esse ID vai chamar notícias. Notícias. E é nessa div que a gente vai apresentar as nossas notícias, tá? O que a gente vai precisar fazer? A gente pode botar uma notícia padrão aqui já. Então, pode ser, no caso, eu vou pegar aqui algum desses sites de frases do dia aqui, pegar umas 5 frases para a gente testar, tá? Mas não precisam utilizar frases. Eu quero botar dicas do jogo. Vou colocar 5 dicas diferentes e cada vez que o usuário entrar, ele vai sortear uma dica para mostrar para ele. E pode ser uma dica diferente. Então, vou pegar aqui, ó, tem 130 frases de bom dia. Olha que legal. Ó, bom dia, não importa o céu que faz. Tá. Então, uma frase inteira aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar essa frase de cara aqui. Acho que frase de bom dia não vai ser legal, porque a pessoa pode acessar o site de noite, né? Vamos pensar em outras coisas. 55 frases. Tá, essa aqui a gente pode fazer. É para frente que se anda, é para cima que se olha, é lutando que se conquista. Bom, uma frase. Ok? Então vou colocar essa frase aqui direto. Pronto. Então, ó, do jeito que está aqui, se a gente acessar essa nossa página de notícias, olha como é que ela vai aparecer. Então vai aparecer desse jeito. Não é assim que a gente quer. Então a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar o nosso CSS primeiro, para deixar do jeito que a gente quer. Tá ok? Então vamos lá. Vamos criar um arquivo CSS também. Já tem alguns aqui, mas vamos criar um novo. Vamos chamar de notícias também. Notícias.css. A gente vai criar os nossos estilos. A gente pode até pegar algum estilo que já tem, mas não precisa, tá? A gente pode delimitar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, a nossa área de notícias, a gente pode criar uma classe ou usar
um ID, né? Pode usar o ID lá de notícias. Mas vamos criar uma classe que ó, talvez seja melhor. Vamos criar essa classe de box, tá ok? Então, o que a gente vai criar aqui? Vamos delimitar aqui uma borda. Essa borda a gente pode botar de 1 pixel, pode colocar ela red e sólida. Tá? Então ela vai ficar geral, 1 pixel, sólida e vermelha. E vamos delimitar também o tamanho dessa caixa. Então a gente vem aqui e delimita com o width. Delimitar em 400 pixels de largura. E vou deixar a altura livre? Não, vamos colocar uma altura também. Um reg de no mínimo no mínimo 100 pixels. Por que a altura eu estou colocando min rate? Porque ele pode ter uma altura maior que 100, mas no mínimo vai ser 100, tá? A gente pode delimitar mínimo e máximo da altura, largura também dá para fazer. Bom, só essa mudança aqui, ó, e a gente vier em notícias aqui e aplicar a nossa classe, colocar aqui o box, a gente tem que fazer a importação do nosso arquivo aqui, né? A gente já sabe que agora é réu, né? E a gente pode, inclusive, copiar do outro para a gente não ficar fazendo teste aqui, ó, errando. Link. Aí é de novo, né? O link réu, só que aqui em vez de slide a gente vai usar o nosso notícia CSS. Pronto. Então, agora se a gente atualizar lá nosso box, ó, olha o que aconteceu. Ó. Então ficou uma caixinha, tá? Vermelha, com a frase dentro. O que a gente pode fazer para melhorar isso daqui? Achei que ficou um pouco grande, 400 pixels, então vou colocar aqui 250 pixels. A gente pode mudar o alinhamento do texto. Então, text ali, a gente pode botar um alinhamento justificado. A gente pode também usar uma fonte diferente. Por exemplo, essa Courrier, vamos ver como é que vai ficar lá. Olha lá. Deixa eu aumentar para vocês conseguirem ver melhor. Estão vendo? Então a gente pode mudar algumas coisas, a gente pode mudar o tamanho do texto. Então, fonte size. Vamos usar aqui em pixels ou em pts, como a gente tem costume de botar aqui 16 pt. Está bem grande. O grande. 14 pode ser o suficiente. Isso tudo pode ser adequado de acordo com o tamanho do que você quer, tá? Se eu der um Ctrl 0 aqui, esse é o tamanho real que aparece. A gente também vê que o texto está muito colado nas laterais, né? Então a gente pode colocar também um padding aqui, uma margem, né? Mas aqui a margem não é do texto. Vamos botar um padding para ver se é o suficiente aqui de 10 pixels. Tudo isso aqui a gente já aprendeu, né, pessoal? O que ele perdeu ali? Vamos botar um ali, uma margem da esquerda, 10px. Deixa eu ver. Ele leva o quadrado inteiro. Bom, depois a gente pode melhorar, mas por enquanto tá bom, tá? Qual que é a ideia aqui?
A ideia é toda vez que ele entrar, sortear uma frase diferente e não ficar essa mesma frase o tempo inteiro. Eu não quero ficar eu mesmo mudando na mão uma frase todo dia, vai ficar cansativo. Então você pode pegar lá 55 frases, 20 frases, 30 frases, 300 frases e você colocar para sortear e apresentar para ele aqui na área de notícias. Ficar trocando essa frase. Essa aqui está fixa, tá vendo? Se eu atualizar lá, ele vai continuar mostrando a mesma. Atualiza, atualiza, não mudou nada. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos melhorar um pouco a nossa funcionalidade para que ele fique sorteando as frases. Então a gente vai vir aqui nos nossos arquivos JS e vamos criar um novo arquivo JS para a gente poder trabalhar com as notícias. Então notícias.js. Tá? Nós vamos ver o que, que a gente vai precisar. De cara, eu vou precisar de um vetor chamado notícias. Eu já poderia, inclusive, definir quais são as notícias, né? Como a gente fez no slide show, ó, tá vendo aqui? Eu já coloquei aqui algumas imagens, a gente também pode vir aqui e já colocar as notícias que a gente quer. Uma forma legal de trabalhar é você fazer isso aqui, ó. Você quebra a sua linha aqui e você vem colocando as notícias que você quer, ou no caso aqui, no nosso caso, as frases, né? Então, eu vou pegar essa primeira frase, vamos colocar aqui, ó, e vou acrescentando. Ó, treine sua mente para ver o lado bom da situação. Olha o tanto de frases. Eu vou colocar aqui umas 5, tá? 5 frases diferentes para a gente poder. O ciclo da vida. Tentar, cair, levantar, recomeçar, nunca desistir. Só uma frase legal, né? A gente pode ir acrescentando mais, sempre colocando um vírgula depois ali para poder usar. Aqui já tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar aqui, ó. E vire rotina acordar todos os dias com o coração leve. Ninguém além de você, tua felicidade. Pronto, ó, já temos frase suficiente aqui para a gente poder brincar, tá bom? Então nós temos aqui a frase que já está lá, que é aquela que está fixa, e temos mais 4 frases. Podem ser dicas, podem ser notícias. Eu estou trabalhando com frases, mas esse aqui serve para qualquer coisa, tá bom? Bom, agora, o que, que eu preciso fazer? Eu já tenho o meu vetor com as frases, certo? Então eu preciso agora criar alguma coisa que vai sortear essas notícias. Toda vez que ele entrar no site, em vez de mostrar apenas uma, ele vai sortear e mostrar outra na hora que ele entrar. A gente já fez uma coisa parecida. Eu peguei aqui, até salvei ó, na aula 20 que a gente teve, onde eu mostrei as funções matemáticas, e dentre as funções matemáticas, a gente tinha um método, tá? Uma função pronta chamada random, que ela retorna sempre um número menor que 1. Tá? Esse número do random ele retorna de 0 a 9. Só que não é 0 a 9. Tá? Ele retorna um número 0,01 até o número 0,9, 0,99. Tá? Então são essas possibilidades. Então para eu poder retornar, por exemplo, um número de 0 a 9, eu tenho que fazer isso daqui. Ó. Pegar o random, multiplicar por 10 e depois usar uma função chamada floor que faz o quê? Vamos relembrar aqui. Ó. Ela retorna arredondando para baixo o número mais próximo. Então, como é que vai funcionar? Vamos fazer um teste bem rápido aqui. Por exemplo, se ele sortear o 0,2.
0,2 vezes 10 é 2. Então, 2 já vem aqui, ó, já é o número mais próximo, é o 2 mesmo, é o número inteiro mais próximo. Se desse, por exemplo, ele sorteou 0,22. Multiplicado por 10 vai dar 2,2. Qual o número mais próximo? 2. Entenderam? Então, se eu quero sortear um número de 0 a 99, então eu multiplico por 100. E dessa forma, a gente pode fazer diversos testes que a gente precisa. No nosso caso, eu quero sortear que tipo de número, que faixa de número que eu preciso sortear. Então, a gente também tem que saber. Eu tenho que saber que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 itens no meu vetor. Só que as posições do vetor vão ser de 0 a 4. Então, a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, o meu sorteador, vamos pegar o exemplo aqui, ó, esse match floor. Então, vamos criar uma outra variável aqui. Gente, vamos criar nem precisa, podemos criar a função direto, tá? Função sortear notícia. Vamos chamar assim, tá? Ela não vai fazer nada, não recebe nada, só sorteia a notícia. Então, o que ela vai fazer? Eu preciso também pegar o nosso querido display lá, onde vai mostrar as notícias. Mas, por enquanto, a gente pode trabalhar só aqui. A primeira coisa é sortear um número que vai de 0 até o máximo de itens do meu vetor. Independente se eu tenho 5, 20, 30, 50, eu tenho que sortear um número desse tipo. Então, primeiro a gente tem que vir aqui e saber até quanto nós vamos poder sortear. Então, vamos criar uma variável chamada limite, e vai ser o vetor de notícias ponto length. Quem lembra o que é length? É o tamanho do vetor. Tá? O tamanho do vetor. Então, ele vai me dizer que são 4 posições, certo? Então, eu vou sortear o meu limite, são 4 itens, de 0 a 3. Beleza, sabendo disso, o nosso sorteador aqui, ó, tá? A gente pode também descobrir, então, vamos criar uma variável chamada sorteado, que vai receber a função matemática, ponto for, arredonda, né, que pega o número próximo de quem? Da função matemática, ponto random, e sorteia um número aleatório entre 0 e 1, né, ali, multiplicado. Lembra o seguinte, ó, se eu quisesse um número de 0 a 9, eu multiplicaria por 10. Se eu quisesse um número de 0 a 99, eu multiplicaria por 100. Eu quero um número de 0 a 4, porque são 5 posições, não é isso? Então, eu posso multiplicar pelo meu limite. Dessa forma, eu posso acrescentar 1000 notícias aqui, que eu não preciso me preocupar em mudar o código. Por quê? Porque o limite já está pegando a quantidade de itens do meu vetor, o length, certo? Então, multiplicando um número sorteado pelo meu limite, eu vou sortear o número que vai sortear número de 0 a limite. Limite menos 1, é claro, né? Limite menos 1. Certo? Lembra lá, ó? Se eu quero sortear de 0 a 9, é 10. Está vendo que o 10 não entra no sorteio? Então, aqui, por exemplo, se o meu tamanho do vetor é 5, o 5 não vai entrar no sorteio, vai ser de 0 a 4. Está escrito errado aqui, sorteado. Bom, já tenho o número sorteado, tá? Aqui. Já peguei o meu limite. O que falta fazer? Falta eu pegar agora a notícia sorteada e apresentar aqui, ó, no nosso
o nosso painel que vai exibir, tá? De notícias lá, a nossa div. A gente tem um nome que deu para ela, né? Então, a gente pegar o ID de lá, ó, chamamos o ID de notícias, e então a gente vai também fazer isso aqui, ó. Documents, ponto, get element by ID, qual que é o ID mesmo? Notícias. Notícias ou notícia? Notícias. Ponto. Inner HTML. Ou seja, o conteúdo que está lá dentro, esse conteúdo aqui, ó. Esse conteúdo vai receber o quê? Notícias na posição sorteado. Então, eu sei que sorteou o 1, ele vai pegar treine somente. Sorteou o 0, ele vai pegar para frente que se anda. Sorteou o 2, ele vai pegar que vire rotina. Sorteou o 3, ele vai pegar ninguém além de você. Sorteou o 4, ele vai pegar o ciclo de vida. Certo? Então, o sorteado é a notícia que eu quero mostrar. Isso aqui vai fazer alterar a notícia lá na posição de notícias. Porém, a gente tem que chamar esse método aqui. Tá? Aonde que a gente vai chamar? Nós vamos chamar quando ele carregar a página. Por quê? Eu quero que toda vez que ele carregue a página, ele sorteie uma notícia diferente, uma frase diferente. Então, eu vou vir aqui no nosso querido body, corpo da página, e falar no onLoad, ou seja, ao carregar a página, eu quero que ele execute a função, ou nossa função aqui, ó, sortear notícias. Sortear notícia. Notícias, né? Sortear notícia. Isso aqui já vai sortear a notícia para mim e vai substituir o que tiver aqui pela notícia sorteada. Só que eu preciso também importar o nosso arquivo JS. Então, também aqui não é script. Vamos pegar do nosso outro aqui, ó. Tá aqui é script, sim. A gente vai importar o nosso script. Só que em vez de ser slide show, vai ser notícias.js. O notícias.js é esse arquivo que tem as notícias em um vetor, o cara que pega o limite até onde eu quero sortear e sorteia um número aleatório dentro do limite que a gente pode sortear. Pegou o número sorteado, então vou pegar a notícia sorteada e vou colocar ela dentro do nosso bloco de notícias lá. Vamos ver como é que isso vai funcionar? Será que vai funcionar? Vamos atualizar. Olha o que aconteceu. Ninguém além de você está no controle da sua felicidade. E se eu entrar de novo na página? É para frente que se anda, é para cima que se olha e é lutando que se conquista. E de novo. Treine sua mente para ver o lado bom de qualquer situação. Atualizei de novo. E vire rotina, acordar todos os dias com o coração leve. Então o nosso sorteador está funcionando, viu? Ele vai sortear toda vez que eu atualizar minha página. Ou toda vez que alguém entrar na página, ele vai sortear uma notícia diferente, uma frase diferente. Pode acontecer de sortear a mesma? Pode. Pode acontecer. Porém, não é o normal, né? Então, às vezes acontece de você a dar um F5 e ele trazer a mesma mensagem que está lá. Só que isso a pessoa que está acessando o seu site nem vai perceber, tá? Cada vez que ele entrar vai ter uma notícia diferente, uma dica diferente, e aí ele vai achar, nossa, que site legal. Cada vez que eu entro tem uma coisa legal, uma coisa diferente, não é a mesma coisa o tempo todo, né? Então é para isso que a gente trabalha o sorteador. Então veja que essa função talvez seja a mais simples de todas que a gente fez, certo?
que pega um sorteador, um número aleatório entre o zero e o máximo do tamanho do meu vetor, tá? Que é o length aqui, nosso limite, e pega a notícia sorteada e exibe para o usuário. Um CSS bem simples, bem básico. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é separar o box das notícias, ou seja, eu posso vir aqui e criar uma outra div, por exemplo, que já é uma coisa para melhorar, tá? Outra div. Essa outra div a gente chama de, a gente dá um ID para ela de, por exemplo, container. Tá? E aí a gente pode vir aqui e colocar uma outra classe para ela. Então, por exemplo, eu posso botar a classe box aqui e mudar aqui, em vez de box, a gente chama de texto, tá? Aí a gente cria uma classe para o texto lá. E aí com isso a gente vai separar o box do texto. Então, por exemplo, a caixa vai ser uma div e o texto vai ser formatado em outro lugar. Texto. Então, por exemplo, eu não preciso ter borda, nem largura, não preciso de nada disso. Só preciso da parte de texto mesmo, a parte textual, que é o alinhamento do texto, qual o tipo de fonte, qual o tamanho da fonte e a margem da esquerda. No caso aqui, eu posso tirar tudo que é de texto daqui, ó, tá? E a margem a gente pode limitar também. Tá? Então eu posso vir e mudar a margem. Na verdade, a margem vai ficar lá embaixo, que eu acho que aí ele separa aquilo que a gente queria. Tá? Vamos botar uma margem de 10 para tudo. Vamos testar para ver se isso vai melhorar. Ó, então agora eu tenho uma div, deixa eu formatar aqui. Eu tenho uma div chamada container para o box, né? E tenho uma div para o texto, chamada notícias, que a gente está usando. Então, se eu der um F5 aqui, olha o que aconteceu. Ele botou uma borda de 10 pixels em volta da caixa. Veja que aquela coisa que estava agarrada na linha, nas bordas aqui, ficou um pouquinho mais afastado. Ficou melhor apresentável. Olha lá que legal. Viram? Lógico que vocês podem melhorar, tá? A aparência, pode melhorar várias coisas aqui. Mas a ideia era mostrar para vocês como fazer esse sorteador. Como é que eu vou sortear? A gente já tinha visto, né, em uma das aulas esse método para sortear. Porém, a gente não fez o sorteador de notícias que a gente pode usar dentro do nosso site, ou no caso de vocês, o site de vocês. Então a gente fez até agora. Tá? Vamos voltar para... Deixa eu tirar a minha apresentação. A gente fez a nossa calculadora, melhorou ela, tirou os bugs que ela tinha, todos os bugs que tinha, a gente foi lá, tirou, corrigiu. A gente fez o slideshow, que foi isso que eu mostrei no início da aula, e hoje a gente fez o sorteador de notícias. Que aí o texto que vai ali dentro é vocês que vão dizer. A dica do jogo, então bota lá, sei lá, 100 dicas do jogo e cada vez que a pessoa entrar ela vai ver uma dica diferente do jogo. É um site de literatura, né? A Maria Eduarda quer fazer, e aí você coloca dicas de autores ou de livros, e cada vez que a pessoa entrar, ela vê uma dica diferente. Então, é um negócio legal. E vocês ainda podem incrementar mais ainda, tá? Que é, por exemplo, pegar cada dica daquela e colocar um link para onde a pessoa pode ir quando ela clicar na dica. Então pode ir para um outro site, pode ir para uma página do seu site que fala mais sobre aquele texto que está lá, que dá mais informações e coisas do tipo. Então tudo isso é incrementação que vocês podem fazer desse exemplo que eu dei para vocês, o sorteador de notícias. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou mandar o código para vocês, tá? Mas esse talvez é o que eu falei, esse é um dos códigos mais simples, porque você pega um vetor, sorteia o número das posições do vetor e pega
o item daquele vetor e mostra numa caixinha para exibir. O restante é o que vocês já viram, do HTML, do CSS, para poder mostrar o que está lá. Então, o JavaScript, pessoal, ele é usado basicamente para esses tipos de ações. Eu quero deixar o meu texto mais dinâmico, o meu site mais dinâmico, mais legal, e não tão parado, estático. Né? Imagina, se eu entrasse e visse a mesma notícia durante 30 dias num site. Quem é que ia ficar entrando nesse site? A mesma notícia, para que eu vou ficar entrando? Não é? Então, a ideia é ter mais dinâmica para a gente poder usar no nosso site. Tudo bem? Vamos interromper nossa aula de hoje, então a gravação está interrompida.